Texas. O ano 1883. A cidade de Yuma parou sob o calor da tarde. A estrada principal estava tão seca que cada passo levantava uma nuvem de poeira que se depositava em rostos, cabelos e roupas. O sol queimava no pescoço, e ao longe ouvia-se o mugido do gado, os gritos agitados dos comerciantes e o som dos cascos de sapatos. Era o último dia da feira de outono, e no ar pairava o cheiro de suor de cavalo, tabaco velho e uísque barato. No final da praça, onde a cerca já estava se desfazendo, havia uma multidão. A maioria dos homens cheirava a suor e resignação. Alguns meninos seguravam chapéus junto ao peito, fingindo seriedade, embora seus olhos traíssem a fome de sensações. No meio desse semicírculo estava ela. A menina, baixinha, com um vestido esfarrapado e joelhos cobertos de poeira. Seus cabelos estavam grudados de suor e poeira, e seu rosto era pálido como cinzas. Ao lado dela, segurando uma corda amarrada ao seu pulso, estava um homem. Não era um homem que conhecia a compaixão. Na mão esquerda, ele segurava uma garrafa, na direita, a corda, como se estivesse conduzindo um bezerro. "Surda!", disse em voz alta, olhando para os reunidos com uma indiferença que doía mais do que um grito. "Depois da primeira esposa, não fala, não ouve, mas limpa, cozinha, não reclama, vendo barato." As risadas eram curtas, interrompidas. Alguém cuspiu, alguém mais desviou o olhar, mas ninguém se afastou. No meio da multidão estava Silas Merrin, um homem com um chapéu puxado para baixo sobre a testa, com mãos como cascas de árvores. Ele tinha 38 anos, mas os olhos que tinham visto muito mais do que o que é apropriado para um homem. Não estava procurando nada. Veio buscar sal, um parafuso para o portão e talvez um cavalo novo, se encontrasse um saudável. Não conversava com as pessoas mais do que precisava. Naquele dia, ele pretendia apenas passar, até que a viu. Ela não falava, não chorava, mas seu olhar o parou como uma súbita rajada de vento. Seus olhos eram tão imóveis, como se o mundo há muito tempo não a importasse. Mas quando seu olhar caiu sobre ela não se virou. Olhou diretamente para ele, sem súplicas, sem medo. Olhou como se o conhecesse, como se reconhecesse algo que ele mesmo há muito havia parado de procurar dentro de si. O pai, se é que se pode chamá-lo assim, puxou a corda. "Você leva o cavalo, leva ela também, e assim não vou te forçar a trazê-la de volta. Não vale a poeira que pisa." Silas permaneceu em silêncio. Olhou uma vez para o homem, outra para a menina, para a multidão que prendeu a respiração, para aquela corda, aquela sujeira, aquele silêncio. E então algo dentro dele quebrou. Ele não gritou, não deu um passo em direção a ela. Apenas se inclinou para a cintura, tirou um punhado de moedas de prata e as jogou no chão. "Levo os dois", disse ele em voz baixa. O riso foi imediato, alto, amargo, cheio de sarcasmo. "Você está coletando, ou é um harém, Merrin?", gritou alguém do fundo. Mas Silas não respondeu. Ele apenas se inclinou, desamarrou a corda do pulso da garota, jogou-a na poeira e deu água ao cavalo. Ela o seguiu sem uma palavra, sem lágrimas, sem um único ruído em seu vestido. Quando chegaram à sua carroça, ela parou. Não olhou nos olhos dele. Não recuou. Apenas esperou. Ele abriu a carroça, apontou com a mão. Ela subiu para trás, sentou-se no canto e se encolheu sob uma fina colcha. Quando ele começou a se mover, sentiu algo. Um toque suave no cotovelo. A mão dela, seca, trabalhada, pequena, roçou sua manga. Depois, mais silêncio. Ele não olhou para trás. Não se virou para a cidade que deixava para trás na poeira e nos olhares vazios. A garota também não. Ela ficou imóvel, como uma sombra que o encontrou sozinha. Mas aquele toque, quase imperceptível,
Foi como um sussurro que não se podia ignorar. E Silas Merrin entendeu que hoje não compraria um cavalo. Não compraria uma garota. Hoje, algo, ou alguém, decidiu ficar ao seu lado. Apesar de tudo, a carroça chegou à borda do vale logo após o pôr do sol. O céu estava avermelhado, como se todo o pano estivesse queimando por dentro, e a sombra da colina se espremia em cada fenda da paisagem. Silas parou os cavalos diante do portão. Ele desceu primeiro. A garota não se moveu imediatamente. Ela ficou parada, com os braços envolvendo os joelhos, o olhar fixo em algum lugar além da linha das árvores. Ela não estava com medo, mas olhava como se cada detalhe daquele lugar tivesse importância. Silas não sabia o que esperar. Ele já havia visto pessoas que precisavam de ajuda, mas não queriam aceitá-la. Ele também viu aqueles que pegavam tudo e depois desapareciam com o primeiro vento. Aquela garota era diferente. Ela não disse nada, não pediu. E foi exatamente por isso que ele não conseguia decifrá-la. Ele estendeu a mão para ela, mas não para levantá-la, apenas para que visse que ele estava ali. Ela olhou para ele, depois para ele, e finalmente pulou da carroça sozinha, leve, silenciosamente. Seus pés estavam descalços. A sola deixou uma marca na poeira do pátio. Quando entraram no alpendre, o vento soprou, frio, prenunciando uma noite gelada. A garota se envolveu na colcha e olhou para o céu. Nenhuma palavra. Apenas aquele olhar. A casa de Silas não era grande. Uma sala principal, cozinha, um pequeno quarto, estábulo afastado. Ao redor se estendiam 20 acres de terra, vermelha, dura como seu coração. As árvores cresciam esparsas, principalmente mesquite e algumas velhas carvalhos. As vacas pastavam longe, além da colina. Na frente da casa, apenas um poço, uma pilha de lenha e uma cerca rangente. Dentro havia o cheiro de cinzas, café e couro. A garota olhou ao redor, mas não por curiosidade, mas como alguém que precisa saber onde estão as paredes, onde estão as portas, onde é a saída. Silas acendeu o fogo. Colocou a chaleira sobre a chapa de ferro fundido. Não perguntou se ela estava com fome. Colocou uma tigela de sopa e um pedaço de pão diante dela. Sentou-se em frente, mas não a olhou diretamente. Ela se movia lentamente, sem pressa, mas com cuidado. A cada movimento, ela levantava o olhar por um momento, como se estivesse avaliando sua reação. Quando terminou, afastou a tigela e se virou levemente em direção ao fogo. Em suas mãos, ela segurava um cobertor que havia encontrado na cadeira. Não havia nada de humilde nesse gesto. Era mais como algo familiar, como se soubesse como viver em silêncio. Silas se levantou, pegou uma pequena peça de giz da gaveta. Aproximou-se da moldura da porta, tocou-a com o dedo e depois lhe entregou o giz. Ele olhou para ele, franziu levemente a testa, mas não retirou a mão. Ajoelhou-se ao lado e, após um momento, cuidadosamente, como se tivesse medo de fazer algo errado, escreveu um nome: Emeline. Letras silenciosas e inclinadas, como se não as estivesse escrevendo pela primeira vez, mas como se fosse a última. Silas leu uma vez, depois, a segunda, devagar. Emeline, disse em voz alta, como se estivesse testando o sabor daquela palavra na língua. Ela não respondeu. Levantou-se e saiu da cozinha, e seus pés não fizeram nenhum som no chão de madeira. Ela foi para o celeiro, sem perguntar, sem hesitar, como se aquele fosse um lugar que conhecesse desde sempre. Ele ficou sozinho, parado com o giz na moldura. Olhou para o nome. Emeline. Havia algo suave nele, algo frágil, algo que permanece mesmo quando tudo o mais desaparece. Do lado de fora, o vento rodopiou entre as folhas secas. Ao longe, um cachorro do vizinho latiu. Silas olhou para o celeiro, cujas portas permaneceram entreabertas. Ela estava lá. A garota que ninguém queria. A garota que ninguém ouvia.
a que não falava, mas havia algo nela, e esse algo, de alguma forma, havia se instalado em sua casa. A manhã estava clara, mas fria. O vento trazia do campo o cheiro de grama seca e cinzas da fogueira. Silas, como de costume, levantou-se antes do amanhecer, preparou café, alimentou o cachorro, preparou feno para os cavalos. Não costumava verificar quem havia se levantado, quem ainda dormia. Cada dia tinha seu próprio ritmo, não precisava de palavras para começar. Mas naquele dia, quando abriu a porta do celeiro, viu algo que não esperava. Emeline já estava lá. Ela se agachava ao lado da mesma égua machucada que ele havia comprado junto com ela. O cavalo mal conseguia ficar em pé, a ferida na traseira era antiga, mas não tratada, e a perna traseira estava inchada como uma ameixa madura. Qualquer pessoa sensata teria deixado o animal, permitindo que ele partisse em silêncio. Mas não ela. Emeline tinha em mãos um pano úmido. Delicadamente, ela o passava pelos lados da égua, ao longo da coluna, pelo pescoço. Seus movimentos eram lentos, uniformes, quase rituais. Ela não usava palavras, não sussurrava nada que pudesse ser ouvido. Mas ela estava lá por inteiro, com as mãos, a respiração, o olhar. A égua tremia, mas não se afastava. Ela permitia ser tocada, permitindo ser notada. Silas se apoiou na amoldura do celeiro, cruzou os braços e observou. Ele não disse nada. Não queria interromper algo que ele mesmo não entendia. Ele havia visto muitos cavaleiros na vida que morreram com um único coice. Mas Emeline não tinha medo. E o cavalo, aquele cavalo selvagem e assustado, parecia reconhecer nela algo familiar. Depois de um momento, Emeline pegou uma atadura, encontrou um velho cinto de linho e começou a enrolá-lo em torno da perna machucada da égua. Com sensibilidade, como se conhecesse cada osso, cada tensão sob a pele. Ela olhou para o lado várias vezes, como se estivesse escutando algo que ninguém mais poderia ouvir. Silas não se moveu, apenas se afastou silenciosamente da porta. Naquele dia, ele lhe deu algumas tarefas simples: varrer o chão da cozinha, ferver água para o café, fazer uma inspeção no estábulo, onde penduradas estavam as antigas arreios, esquecidos pelo tempo. Ele não disse quanto tempo isso levaria. Não perguntou se ela conseguiria. Mas quando ele voltou do pasto antes do pôr do sol, tudo estava feito, organizado, sem excessos, sem pressa, em silêncio. Na mesa havia um giz. Ao lado, uma lousa. Emeline deixou algumas palavras nela, como se as tivesse jogado ao acaso, mas cada uma acertava em cheio. O bacon está acabando. O cachorro está mancando. O vento cheira a poeira. Não havia tentativa de conversa nisso. Era mais uma partilha da realidade, assim como ela a via e sentia. Silas tocou o giz com os dedos, e depois olhou pela janela para o crepúsculo que se aproximava. Uma frente se aproximava, ainda não era visível no céu, mas o ar mudava de sabor, como se algo estivesse sussurrando na grama, como se a terra estivesse pressentindo algo. Emeline estava sentada nos degraus da casa. Em suas mãos, segurava um pedaço de um velho fio. Ela estava passando algo, costurando algo. Não perguntou o quê. Ela se sentou ao lado dele, a alguns passos de distância, em um silêncio que não era pesado. Às vezes, ela olhava para ele. Não sorriu, mas seus olhos já não estavam vazios. Eles estavam alertas. Eles estavam vivos. Após o anoitecer, ela trouxe lenha para o fogão. Sem perguntar, sem ordens. Enrolou-a em um velho avental e jogou-a na caixa sob a lareira. Depois, sentou-se perto do fogo e observou as chamas entrarem em contato com a madeira seca. Ela não disse nada, mas em seu rosto havia algo que Silas lembraria até o fim de sua vida. A calma de uma pessoa que não precisa de palavras para dizer a verdade. Naquela noite, a casa estava mais silenciosa do que o habitual.
Mas nesse silêncio não havia vazio. Era um lugar. Era um ritmo. Era uma presença. A tempestade começou com a respiração. Uma brisa quente de ar passou pela grama como um sussurro. Silas estava na estrebaria, inclinado sobre um bezerro que não queria se levantar. Ele verificou seus olhos, pressionando delicadamente a barriga, quando sentiu algo. Não o vento, não um som, mas um toque. A mão se apertou em seu braço com uma força que ele não esperava. Ela se virou abruptamente. Emeline estava ali ao seu lado, descalça, olhos bem abertos, os lábios se moviam sem som. Ela tremia, embora não de frio. Apontou para o céu. Depois, novamente, mais forte, mais abruptamente. O olhar dela se cravou em seu rosto, como se tentasse arrancá-lo de algo que ele não queria perceber. O que está acontecendo? Ele exclamou surpreso. Mas ela já o puxava para trás. Ele saiu para fora com ela. O céu estava pálido, mas algo nele se quebrava. No oeste, nuvens se acumulavam, não tão pesadas quanto as de tempestade, mas com bordas muito limpas. O ar cheirava a poeira molhada. Emeline ficou parada como uma estátua. Ela apontou para um velho carvalho atrás do celeiro. E então, o céu se rompeu. O trovão caiu não como um som, mas como uma sentença. O mundo tremeu. Faíscas jorraram da árvore. O fogo sacudiu os galhos e rasgou o ar como um grito. Silas recuou instintivamente. Os bezerros começaram a mugir por dentro. As chamas abraçaram os galhos e estalaram no chão. No meio da penumbra do fogo, ele a viu. Ela estava ali atrás das portas, imóvel, o rosto iluminado pela luz tremulante. Os olhos não piscavam. A respiração era rápida, mas não caótica. Ela sabia, não pressentia, não reagiu. Ela sabia, antes mesmo que o céu se abrisse. Silas a observou por muito tempo. Ele tinha uma pergunta na boca, mas não conseguia fazê-la. Ele apenas disse em voz baixa: "De onde você?" Ela não respondeu. Olhou para ele apenas uma vez. E isso foi suficiente. Mais tarde, quando o fogo se apagou e o céu se fechou, eles estavam sentados na cozinha. Eles estavam em silêncio. Sobre a mesa, havia um pano molhado. O fogo na lareira crepitava suavemente. Silas mantinha as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Emeline estava sentada em frente a ele, com as mãos postas como em oração, mas não era uma oração. Eles não usaram giz. Não escreveram. Não gesticularam. Ele olhou para as mãos dela, para os delicados e torcidos fios de cabelo nos pulsos. Ela, para o fogo. E então ele entendeu. Não era a tempestade. Não era o céu. Não era o vento. Era o mundo. Ela o ouviu. Não com os ouvidos. Não como os outros. Mas ela ouviu. Profundamente. Verdadeiramente. Pela primeira vez em muitos anos, Silas sentiu que não estava sozinho. Que alguém silencioso, alguém quase transparente, conseguia ver o que ele carregava dentro de si, antes mesmo de ele nomeá-lo. Ele olhou para ela. "Emeline", ele disse novamente, mais para si mesmo do que para ela. Ele levantou o olhar. E ela não respondeu nada. Mas naquele olhar estava toda a resposta. Naquela noite, antes de ir para o celeiro, ele parou no alpendre. Tocou a moldura da porta. Depois, passou os dedos pela prateleira que ele havia escrito 2 dias antes. O vento cheira a poeira. Silas passou por ela e por um momento ficaram juntos, imóveis. O céu já estava limpo, mas a terra ainda tremia. Tremia com algo mais do que a chuva. Ela sabia, e ele já não podia negar isso. No dia seguinte, o ar estava pesado de lembranças. O fogo do dia anterior deixou para trás folhas queimadas e o cheiro de terra queimada. A árvore, que por anos lançou sombra sobre o celeiro, agora estava caída, partida como uma velha lembrança que ninguém queria tocar, mas que também não podia ser ignorada. Silas trabalhou na cerca desde a manhã cedo. Queria fazer algo, consertar algo, para não pensar.
Emiline apareceu, como sempre, sem fazer barulho. Em suas mãos, ela carregava uma cesta com ervas. Ela parou, olhou para a árvore caída, depois para Silas. Não se aproximou. Apenas acenou levemente com a cabeça e desapareceu atrás da casa. Naquele dia, eles não trocaram uma única palavra, nem mesmo escreveram algo no quadro. Mas à noite, quando ele estava sentado nos degraus, fumando um cachimbo curto, ouviu os passos dela. Não aqueles silenciosos, como de costume. Outros, firmes, certos. Ela ficou atrás dele, as mãos entrelaçadas, o olhar direcionado para o mesmo ponto que ele, em direção ao sol poente. Depois de um momento, ela se sentou ao lado. Lentamente, como se não quisesse perturbar algo que estava apenas se formando. Ela colocou a mão sobre o ombro dele. Não com força. Apenas estava ali. Silas suspirou. Por muito tempo, ele carregou palavras que não queriam sair. Você sabe, ele começou, com a voz baixa e áspera. Eu me envergonho desta terra. Emiline não se moveu. Não pelo que eu fiz, mas pelo que meu pai fez para mantê-la. Ele ficou em silêncio. Não tinha certeza se falava com ela ou consigo mesmo. Virou a cabeça. Ele a olhou, calmo, mas atento. Então, ela colocou a mão sobre o peito dele, exatamente onde o coração batia pesadamente há anos. Ela se levantou. Não disse nada, mas foi na direção de um velho carvalho. Não aquele queimado, mas outro, que estava sozinho na colina. Lá, onde o pai de Silas foi enterrado. Lá, onde nunca levou ninguém. Ela parou diante da sepultura. Não conhecia as inscrições. Não sabia quem estava ali. E, no entanto, sabia. Silas não se moveu do lugar. Ele apenas olhou como ela estava de pé, sob a árvore, na sombra, que a luz não lançava mais, mas a memória. À noite, ele não conseguia dormir. Seu corpo se contorcia sob o cobertor, e a respiração se tornava irregular, como um cavalo preso em um cercado apertado. A visão do campo, gritos, fogo, canhoneio. A voz do pai atravessou seu sono. Eu te dei a terra, Silas, e eu te dei o sangue que a nutriu. Ele acordou gritando. O suor escorria pelo seu rosto. As mãos estavam cerradas como para a luta. E então ele a viu. Ela estava sentada na cadeira perto da lareira. Não estava dormindo. A chama da vela projetava sombra em seu rosto, calmo, concentrado. Ao lado, na mesa, havia um lenço, azul, com bordado na borda, de sua mãe. Desapareceu do baú há mais de uma década. Ninguém a tocou. Ninguém podia. Silas se sentou lentamente, sem tirar os olhos dela. Como? Sussurrou, mas parou. Emiline não respondeu. Ela se levantou, silenciosa como uma sombra. Pegou um lenço e o colocou delicadamente diante dele. Não precisava explicar. Ele se sentou novamente. Naquela quietude, que já não era indiferença. Uma quietude que se tornava uma resposta. Silas sentiu que algo dentro dele se desfazia. Não desapareceu, mas parou de pesar como uma pedra. E pela primeira vez ele pensou que talvez não fosse necessário pronunciar a culpa para começar a carregá-la de outra forma. Não sozinho. O primeiro sussurro veio do poço. A mulher, esposa do ferreiro, falava em sussurros, arrumando lenços na prateleira. Sua voz era baixa, mas afiada como uma chapa enferrujada. Ela está olhando para o gado há muito tempo, disse ela, como se soubesse qual vai cair. 3 dias depois, o filho do pastor jogou mais lenha na fogueira e disse: Ela tocou nossa cabra. 2 dias depois, ela deu à luz. Muito cedo. Algo não está certo. Quando Emiline passava pela rua principal da cidade, com uma cesta cheia de farinha, uma mulher na loja puxou uma criança pelo braço, afastando-a como se fosse do fogo. Ninguém falava diretamente com ela, mas todos viam que, a cada dia que passava, seu passo se tornava mais silencioso,
Sua mão se apertava mais nos cabos de vime. Ela mantinha a cabeça baixa, não porque tivesse medo, mas porque o mundo a ensinou a esse silêncio há anos. Silas viu como pararam de responder a ela com um aceno, como as crianças pararam de correr quando ele passava, mas ele não disse nada. E ela não perguntou. Nenhum deles precisava de palavras para reconhecer a aversão que crescia da ignorância e do medo. E então chegou o dia em que um jovem garoto, filho de um dos trabalhadores, teve febre. Ele não falava. Ele estava deitado no celeiro, se contorcendo nos lençóis, o corpo quente, os olhos embaçados. O médico estava além das colinas. Ele só voltaria em 2 dias. Emeline entrou sem uma palavra. Ela se ajoelhou ao lado do colchão, colocou a mão do garoto sobre o peito, depois na testa. Ela fechou os olhos. O silêncio se tornou profundo, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Então, ela se levantou, saiu para fora de casa, pegou 3 punhados de ervas da parede pendurada de Silas, lavanda, 1000 folhas e folhas de tabaco. Voltou com uma panela, na qual estava fervendo água, preparando as ervas. O garoto bebia devagar. Ele não vomitou, ele simplesmente bebia, e adormeceu. Pela manhã, ele já estava sentado, pálido, mas consciente, pedindo pão. A mãe chorava. Ela segurava a mão de Emeline. As palmas dela tremiam, mas quando no dia seguinte ela estava perto do poço, ela sussurrou. Desta vez mais baixo, mais preocupada do que grata. Ela não perguntou o que havia com ele. Ela simplesmente sabia. Como? O medo já não se escondia nos cantos. Ele preenchia o espaço como fumaça. 3 dias depois, eles vieram. 8 pessoas, homens e mulheres. Seus sapatos levantavam poeira na estrada para o rancho. Eles caminhavam devagar, mas não hesitaram nem uma vez. Cada um deles carregava uma tocha, ainda não acesa, mas já pronta. À frente deles ia Withers, o mais velho da cidade. Ele tinha um rosto duro como suas mãos e olhos que conheciam apenas 2 cores, a sua e a estranha. Queremos que ele vá embora, disse ele sem um pingo de emoção. Essa garota ouve coisas que não deveria. Silas estava na porta do celeiro, com os braços cruzados, o rosto coberto de barba, o olhar imóvel. Ela não fala, disse ele brevemente. Mas isso não significa que ela não ouça. Rosnou Withers. Antes que o vento mude, ela já sabe. Os animais a ouvem, como se a entendesse. Meu touro caiu. Só ela o tocou. Coincidência? Não acredito. Por trás dele, alguém acenou com a cabeça. Outra pessoa tossiu para quebrar o silêncio, que se tornava mais pesado a cada momento. No janela da casa, Emeline afastou a cortina. Ela olhou, não com medo, com calma. Sabia que eles não vieram por ódio, mas por algo pior. Por certeza, por convicção de que o que você não entende deve ser expulso. Ela se moveu em direção à porta, mas Silas levantou a mão. Ela parou. Ele saiu ao encontro dela. Seus sapatos afundaram na terra encharcada, que lembrava a chuva da noite anterior. Ela salvou a criança, disse ele em voz baixa. E talvez foi ela quem lhe deu essa febre? Resmungou uma mulher atrás. Silas não levantou a voz. Não precisava. É a única pessoa que conheço que realmente escuta, disse. Não com os ouvidos, com as mãos, com a respiração, com todo o seu ser. O grupo ficou em silêncio. Tenho 38 anos, continuou ele devagar. E posso contar nos dedos de uma mão aqueles que realmente me ouviram. Não palavras. Silêncio. Vergonha. Medo. Ela fez isso. Sem uma palavra. Ele olhou para todos eles. Se vocês querem expulsar alguém só porque vê mais do que vocês, terão que passar por mim primeiro. Withers abriu a boca. Fechou. Inclinou a cabeça. Ninguém se moveu. Ninguém acendeu a tocha. Depois de um momento, um a um começaram a se virar e a ir embora. Devagar. As botas batiam alto no chão. Naquela noite,
O rancho estava silencioso, mas não solitário. Emeline colocou uma jarra de cidra no fogo. Sentou-se em frente a Silas na mesa da cozinha. Não escreveu. Não tocou sua mão. Apenas, após um momento, colocou os dedos sobre a mão dele. Delicadamente, sem perguntar. Isso não foi uma gratidão. Isso foi um reconhecimento. A primeira neve caiu silenciosamente, quase imperceptivelmente, como se alguém estivesse estendendo um cobertor branco sobre tudo o que foi ferido, queimado ou esquecido. Emeline estava de pé na janela da cozinha, costurando pedaços de um velho tecido, restos de bolsos rasgados, punhos desgastados, o forro do casaco de Silas, que ele já não usava mais. Seus dedos se moviam lentamente, com paciência, como se estivesse costurando não apenas o tecido, mas algo mais profundo. Não era um casaco para ela. Ela o costurava para ele. Silas a observava da soleira do celeiro. Ele viu como ela se inclinava sobre o tecido, como costurava botões antigos, cobertos de marcas de agulha. Seus movimentos eram precisos, rítmicos, sem palavras, sem barulho, mas carregavam algo que não podia ser expresso, uma sensibilidade encantada nas ações simples. As últimas semanas foram diferentes, mais silenciosas, mas não por medo, por uma calma que se plantou em algum lugar entre eles e se enraizou. Todas as manhãs, Emeline preparava café antes que o céu mudasse de cor, do azul profundo para o cinza. Ela arrumava agulhas de pinheiro no galinheiro, escovava os cavalos com movimentos lentos, guiava os potros jovens com gestos que ninguém a ensinou. Os animais vinham até ela sozinhos, não tinham medo. Ela permanecia imóvel, e eles se aproximavam. Bastava que ela levantasse a mão, aberta, quente, e eles paravam. Às vezes, apenas tocava o focinho e o cavalo se acalmava imediatamente. O silêncio no rancho deixou de ser um fardo, tornou-se um espaço para ouvir. Certa tarde, Silas saiu para verificar a cerca antes da neve anunciada. A luz estava ficando pálida quando seu cavalo de repente hesitou. Uma pedra? Um cheiro? Talvez uma lembrança? Ele não conseguiu se preparar. Bateu com o ombro no chão, e a dor se espalhou por seus ossos. Por um momento, não conseguiu respirar. Então, lentamente, com esforço, ele se levantou. Seu ombro estava sangrando, e suas costelas doíam a cada movimento. Enrolou o braço em um pano e começou a andar. Passo a passo, através da neve e da escuridão. Quando chegou em casa, ainda não estava completamente escuro, mas o dia já estava se apagando. Ele não teve tempo de bater. A porta se abriu antes que ele levantasse a mão. Emeline já estava lá. Ela não perguntou, não gritou. Apenas saiu, o abraçou sob o braço e o ajudou a chegar à cadeira perto do fogo. Seus movimentos eram seguros, embora silenciosos. Ela tirou seu casaco, desenrolou o curativo. Seus dedos eram quentes, firmes. Ela trouxe uma tigela com água. Limpou a ferida. Aplicou uma pomada de agulhas e resina. Não olhou em seus olhos até que terminou. Silas a observava. Não disse nada. Mas em seu olhar havia uma pergunta. Não técnica, mais profunda. Você sempre sabe, ele sussurrou. Sua voz estava rouca. Emeline olhou para ele de forma diferente, sem desviar o olhar. Ela pegou a mão dele, levantou-a e pressionou os lábios na borda da ferida, levemente, em silêncio, quase sem tocar. O mundo silenciou. O fogo estalou em faíscas. O ar na sala parou por um instante. Depois, ela se afastou. Não sorriu, mas em seus olhos havia luz. Uma luz que não brilhava de fora. Depois, quando a neve batia nas janelas e o vento arrastava as paredes da casa, eles estavam sentados um de frente para o outro. Sobre a mesa havia um papel. Silas escrevia devagar, cada letra como uma confissão. Quero ouvir seu coração, se você permitir que o meu possa ouvir. Ele lhe entregou o papel.
Não falou. Esperou. Emeline leu por muito tempo, sem pressa. Seus dedos tocavam as palavras, como se verificassem se eram verdadeiras. Depois levantou o olhar. Seus olhos estavam úmidos, não de tristeza. Ela se inclinou, tocou seu peito, apenas uma vez. E então, ela sorriu. Não educadamente, não com gratidão. Uśmiechła się, jakby coś wewnętrzniejsze uwolniło, jakby wreszcie ktoś usłyszał wszystko, co od lat próbowała powiedzieć. Do lado de fora, o vento soprava, mas dentro estava quente. É de verdade. O inverno estava se tornando mais ameno lentamente. A neve ainda se mantinha nas colinas, mas entre as tempestades, a vida retornava. Os dias se estendiam de minutos, depois para horas, até que novamente era possível sentar na varanda e observar como o céu mudava de azul para âmbar. Algo havia mudado, não apenas na terra, em Silas, nele, no silêncio entre eles. Emeline começou a ensiná-lo sinais. Os movimentos das mãos diziam mais do que frases inteiras. Ela apontava: água, fogo, obrigado, e esperava até que ele repetisse. Ele era desajeitado. Tinha mãos pesadas, nunca foram feitas para precisão, mas ele não se importava. Quando cometia um erro, ela o corrigia com um toque. Às vezes, apenas tocava seu pulso para mudar a direção do movimento. Ele nunca se apressava, nunca o punia com o olhar. Ela o guiava como se guia um potro, suavemente, sem pressão. Ele a ensinou a montar a cavalo. Nunca antes ela havia estado na sela. No primeiro dia, ela se segurava no joelho como um pedaço de madeira que estava afundando. Silas caminhava ao lado, conduzindo o cavalo pelas rédeas, falando baixo, embora soubesse que ela não ouvia. Mas ela sentia o ritmo, a respiração, o cheiro do animal. Depois de alguns dias, ela já montava sozinha, ereta, leve, como se tivesse cavalgado desde criança. Juntos, construíram um pequeno quarto de madeira, uma extensão ao lado da cozinha. Não lhe deram um nome. Ali, comiam, acendiam fogo, às vezes apenas sentavam. Não conversavam, não precisavam. Seus olhares diziam o suficiente. Com o tempo, Silas começou a notar coisas. Que Emeline sorri quando à noite os pássaros se reúnem. Que ela sempre sabe quando o estalo na fogueira será alto demais. Que ela se levanta antes da tempestade, ainda antes de o céu se enrugar. E numa certa noite, sentado ao lado dela à mesa, ele soletrou desajeitadamente em sinais. Você faz com que este lugar esteja cheio. Emeline olhou. Tocou seus lábios. Não foi um beijo. Foi um agradecimento. Havia nisso um eu te ouço, sem som. Naquela noite, o vento chegou. Silas adormeceu ao lado do fogo após um dia inteiro de trabalho. Quando acordou, a chama estava se apagando e ela estava ao seu lado, já vestida, já pronta. Ela apontou para o celeiro. Quando saíram, o vento atingiu as árvores como uma ira. A lua desaparecia atrás das nuvens. Dentro, os cavalos estavam em fúria. Emeline entrou entre eles como uma sombra. Ela os tocava um a um, sussurrando com as mãos. Silas olhou para cima. Ele ouviu o ranger da madeira. Precisamos movê-los, gritou. Mas ela já conduzia uma égua em direção ao novo galpão. Com um sinal, um movimento rápido. O telhado vai cair agora. E então desabou. A viga quebrou. As tábuas se espalharam com estrondo. Eles já estavam do lado de fora. O último cavalo finalmente cruzou a porta do novo estábulo. Silas olhou para ela. Seus cabelos estavam molhados. Os olhos escuros, mas não assustados. De onde você sabia? Ela colocou a mão no peito. Depois apontou para o céu. E ele entendeu. Ela ouve, mas não como os outros. Ela ouve profundamente, coisas que os outros não querem ouvir. Naquela noite,
Quando se sentaram juntos novamente, ele lhe ofereceu um cobertor e se sentou ao lado. Ele passou a mão pelos dedos dela e disse em sinais: "Você pertence a esta terra." Ela sorriu, delicadamente. Depois pegou a mão dele e a colocou sobre seu coração. E pela primeira vez, ele sentiu o ritmo de sua alma. Não era um batimento. Não era uma contração. Era algo mais. E então, ele entendeu que ele também havia sido expulso. E então, como costuma acontecer, algo se mudou. Não de repente. Lentamente. Invisivelmente. Tom Weaver, trabalhador, chegou uma manhã com o braço enfaixado. O médico não estava. Silas estava na varanda, surpreso. "O que você quer, Tom?" Tom apenas acenou com a cabeça em direção ao jardim, onde Emmeline estava de joelhos. "Eu ouvi que ela sabe consertar." Ele não perguntou mais. Emmeline se aproximou, tocou seu braço. Ela se inclinou. Amarrava um novo curativo. 2 dias depois, a viúva chegou. Ela tinha olheiras. Emmeline sentou-se ao lado dela no banco, colocou a mão em suas costas. A mulher parou de tremer. No dia seguinte, ela trouxe um bolo para ela. "Para aquela que ouve mais do que nós," ela apenas disse. O inverno passou silenciosamente. O rancho permaneceu como era. Mas as pessoas já não tinham medo. Deixavam potes de conservas perto do portão. Juntavam as mãos em reverência. Alguns apenas escreviam: "Obrigado." Emmeline, todas as manhãs, escrevia com giz na lousa ao lado da porta: "Hoje é um bom dia. Eu sinto isso." E embora às vezes eu me confunda, a maioria dos dias realmente foi assim. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário, avise que você ouve o silêncio como nós. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias sobre o amor, que não precisa de palavras para ser verdadeiro. Curta, compartilhe, permita que esta história viva adiante, assim como Emmeline e Silas viveram, em silêncio, mas plenamente.